E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu senti no meu coração hoje de falar com vocês sobre o jejum. Eu sei que o jejum, ele é poderoso, né? É como se você aumentasse o potencial das suas orações. E eu sei também que muitos de vocês têm dificuldade em jejuar. E por causa disso eu vou trazer aqui alguns ensinamentos que eu fui aprendendo ao longo da caminhada, de coisas que podem realmente prejudicar o seu jejum. Talvez você tenha feito jejum e não tenha tido resultado, ou então você tem muita dificuldade em jejuar, porque você sempre fica assim, ansioso, tenso, você nunca consegue ter prazer no jejum. Então, eu vou trazer alguns ensinamentos aqui simples, porém valiosos, que vão fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, trazendo orações, palavras proféticas para a sua vida. Então fique comigo até o final. Irmãos, todos nós cristãos sabemos do poder do jejum, pelo menos de ouvir falar, né? A gente escuta as pessoas dizerem que o jejum fez a diferença, o jejum ele traz respostas de oração. Se você tem orado por algo que não tem acontecido, experimente jejuar. Pode ser que, através da sua renúncia, da sua entrega ao Senhor, o seu milagre vai chegar. Amém? Eu já tive muita experiência com o jejum. Eu sei que o jejum, ele desfaz os planos do diabo. Muitas vezes na Bíblia a gente percebe isso. Quando o inimigo vem com todas as forças, é aí que o jejum faz a diferença, porque você decide se entregar completamente ao Senhor, e aí Deus, ele atende o seu pedido. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que nós devemos se oferecer a Deus como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E esse sacrifício vivo nada mais é do que você mortificar a sua carne, o seu corpo, em favor do seu relacionamento com Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, o jejum, ele vai mudar, o jejum vai mudar a Deus. Não, o jejum vai mudar você, porque você vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo, você vai estar mais em santidade, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é muito importante você se santificar, você buscar a Deus, e Jesus mesmo disse, se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem comigo, poderão pedir o que quiserem e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Então, quando você se aproxima do Senhor, quando você busca a Deus, a Bíblia diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Só que o versículo seguinte diz assim, purificai as mãos, pecadores. Vocês que são de ânimo dobre, aquietai o coração, guardai o seu coração, e aí Deus, ele vai exaltar vocês. Aleluia. Então, irmãos, o jejum é fundamental. Eu já tive muita experiência com o jejum, e não pense que é uma coisa de outro mundo. Tipo assim, o jejum é só para quem é pastor, para quem é missionário, para quem tem mais tempo de se consagrar. Não é isso. O jejum tem que ser uma coisa simples, uma coisa leve, e principalmente tem que fazer parte da sua rotina. Tem pessoas que, por exemplo, gostam de jejuar tirando o jantar e tira o café da manhã. Aí só almoçam, e isso realmente funciona, viu? Isso realmente vai te ajudar a se aproximar de Deus. Porém, irmãos, eu vou te mostrar que realmente existem coisas pequenas que você faz que te prejudicam muito durante o jejum e podem até anular o seu jejum. Preste muita atenção. Nós vemos na Bíblia, lá em Lucas capítulo 4, o versículo 14, que Jesus passou 40 dias no deserto e depois de 40 dias ele venceu a Satanás e ele ficou ali em jejum durante esses 40 dias, até que a Bíblia diz que ele saiu do jejum, ele terminou aquele ciclo e ele agora estava operando no poder do Espírito Santo e milagres começaram a acontecer. O interessante é que antes desse jejum, nós não temos relatos de milagres que Jesus operou. É claro que podem ter acontecido, mas o que a Bíblia enfatiza é que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito para fazer milagres. Então, se você realmente quer dar um upgrade, vamos assim dizer, né, na sua vida espiritual, o jejum vai ser fundamental. E por causa disso, o diabo, ele já sabe de tudo isso, então o diabo vai tentar te tirar do foco.
E aqui hoje eu vou esclarecer tudo e nós vamos desmascarar os planos do inimigo. Então eu vou te mostrar aqui rapidamente 5 erros que podem anular ou prejudicar o seu jejum. O primeiro deles é você ficar distraído. Irmãos, o foco do jejum é justamente esse, te conectar mais com Deus, você ficar mais sensível ao Espírito Santo. E aí eu te aconselho o seguinte, evite celular. Eu sei que às vezes não é possível, você tem que trabalhar com isso, ou você está esperando receber um e-mail, alguma coisa importante, mas evite o celular ao máximo. Tem pessoas que fazem o jejum, mas aí ficam no celular o tempo todo, é TikTok, é Instagram, é YouTube, ou então fica assistindo televisão, assistindo Globo, Netflix. Irmãos, aquele jejum, infelizmente eu tenho que te dizer, ele vai perder o valor, porque você tem que estar conectado através da sua consagração, buscando a Deus. Guarde isso que eu vou te falar aqui agora. Deus só traz revelação quando você dá atenção. Você precisa estar ali totalmente voltado para o Senhor. Aí Deus vai começar a trazer revelação, Deus vai te dar direção, a resposta que você tem pedido vai chegar na sua vida. Amém? Então, tome cuidado com a distração, porque isso realmente prejudica muito o jejum. E eu sei que às vezes você está lá concentrado com Deus, aí o cachorro começa a latir, não é assim? E aí você está tentando ler a Bíblia, tentando orar, e aí de repente alguém bate na porta do seu quarto, é o vizinho que fica fazendo barulho. Irmãos, é muito fácil a gente se distrair. A Bíblia diz que no mundo existem várias vozes. Então tem a voz do inimigo, tem a voz das pessoas contra nós, tem aquela vozinha na nossa mente que são os nossos próprios pensamentos, e é por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, que nós devemos abrir mão de todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo pensamento altivo, todo sofisma, que seria o quê? Toda mentira do diabo na nossa mente, de que as nossas orações não estão sendo atendidas, de que nós somos pecadores demais, Deus jamais vai nos perdoar. E aí isso tudo vai roubando o nosso conhecimento a respeito das coisas de Deus. Então, tome cuidado com a distração, porque o diabo vai ficar lançando setas o tempo todo na sua mente. A segunda coisa que prejudica muito o jejum, e pode anular o seu jejum, hein? Fica muito atento com isso, é você ficar divulgando para todo mundo. Eu estou jejuando e tem sido tão bom, Deus é maravilhoso. Você tem que tomar cuidado com uma coisa, com a sua intenção. Qual é a intenção do seu coração ao fazer esse jejum? E eu vou ler com vocês, irmãos, a passagem de Mateus capítulo 6, o versículo 16 ao 18. E eu vou explicar essa passagem, preste atenção. Olha o que Jesus disse. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Eu vou falar uma coisa aqui muito importante, irmãos, que muitas pessoas interpretam errado esse versículo. Quando elas leem isso, em primeiro momento elas pensam, olha, você nunca pode dizer que está jejuando, porque Jesus disse, olha, não fique se exibindo, falando para todo mundo, não fique demonstrando que vocês estão jejuando. Só que, irmãos, o que Jesus na verdade estava querendo dizer aqui é mais profundo. Ele estava querendo dizer que quando você estiver jejuando, você não pode ter a intenção de querer mostrar para os outros que você é mais espiritual, que você está muito consagrado a Deus. Então vai da intenção do seu coração. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, não fique querendo mostrar. Em vez disso, lave o rosto, penteie o cabelo, não fique com aquela cara de triste, sabe? Porque o jejum realmente ele deixa a gente mais passado, né? Eu me sinto muito, eu fico assim meio bobo no mundo da lua, sabe? Por quê? Tá faltando alimento no nosso corpo. Então é normal a gente ficar assim, mas vai da sua intenção. O que Jesus estava alertando ali era a respeito dos religiosos da época. Eles ficavam em praça pública, eles ficavam assim,
com aquela cara de abatido, como se eles fossem as pessoas mais espirituais do mundo. E Jesus falou: olha, se vocês ficarem se exibindo para as pessoas, vocês já terão recebido a recompensa. Ou seja, as pessoas já vão dizer: olha como você é um homem de Deus, olha como você é espiritual. Só que Jesus falou: faz o seguinte, tenta transparecer o mínimo. Por mais que você se sinta cansado, meio abatido, fique mais reservado. Não fique querendo se exibir para as pessoas, porque senão você vai receber a recompensa das pessoas. E não, o foco é que o Pai que vê em segredo, Ele te recompensará. Eu falo isso porque, irmãos, muitas vezes quando eu estou jejuando, não tem como esconder. Não tem como. Às vezes, vamos supor, tem a doméstica, a moça que ajuda a gente aqui em casa, e ela prepara uma comida. E às vezes eu tenho que falar para ela: olha, eu estou em jejum, não precisa fazer para mim não, senão vai desperdiçar comida. Faz só para minha esposa, para os meus filhos, entendeu? Ou então você está aí na sua casa, a sua mãe chega para você e diz: você não vai comer nada? Você não vai almoçar? E aí você inventa desculpas, pode até mentir, que é pior ainda. Ou então você fica tentando disfarçar. Não, fala o seguinte: olha, eu estou fazendo um jejum, estou me consagrando a Deus e ponto final. Não precisa ficar dando muita satisfação, mas também não precisa mentir, tá bom? Então, o foco aqui que Jesus disse é: olha, arruma o cabelo, não fique tentando transparecer, não deixe as pessoas ficarem percebendo. Eu falo isso também porque não é errado, vamos supor que eu estivesse de jejum agora, eu poderia muito bem falar para você: olha, irmãos, eu estou jejuando por uma causa, estou jejuando pela sua vida. Mas Deus conhece a intenção do meu coração. Às vezes eu vou falar isso com a intenção de te encorajar a jejuar, para que você se sinta também fortalecido. Olha, o pastor está jejuando, eu vou fazer um jejum também, entendeu? Então vai da intenção do seu coração. E o próprio Jesus, né? Ele contou uma parábola, aliás, ele contou sobre o fariseu e o publicano. O fariseu é o religioso, que era da época de Jesus, homens muito cultos, muito sábios, e o publicano era o cobrador de impostos. E Jesus contou essa parábola para mostrar a diferença entre os dois. E ele disse que certa vez o publicano, ele foi orar e ele não tinha nem coragem de entrar dentro do templo, porque ele batia no peito e ele olhava para o chão, porque ele não tinha coragem de olhar para o céu, porque ele se sentia muito pecador. E ele pensava: se Deus for misericordioso, amém, né? Porque eu não tenho nada para oferecer a Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Mas o fariseu, o religioso, Jesus contou que ele chegou no meio do templo e ele batia no peito, né? E ele dizia: graças a Deus, eu não sou que nem aquele publicano, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Graças a Deus, porque eu ajudo os pobres, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E ele ficava assim, se orgulhando daquilo. E Jesus disse que quem foi aceito por Deus, quem recebeu a resposta de oração, não foi o religioso, mesmo jejuando tantas vezes por semana. Quem recebeu a resposta do jejum, a resposta da oração, foi o publicano, porque ele se humilhou perante Deus. Amém? A Bíblia, ela fala disso no livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo 57 ou 58, que Deus fala para o seu próprio povo: olha, você está achando que fazer jejum é só deixar de comer? É só deixar de beber? Não. No jejum vocês estão fazendo errado. Vocês não estão acolhendo os órfãos, não estão socorrendo as viúvas, não estão fazendo justiça em favor do seu irmão. Se vocês fizessem isso, eu aceitaria o jejum de vocês. Por isso, o jejum que realmente funciona é você fazer o bem para as pessoas. É você não somente ficar sem comer, mas você fazer a minha vontade. É você servir, fazer a obra, entendeu? Então, isso não anula o jejum oficial, porque jejum, o verdadeiro, o bíblico, é você realmente deixar de comer, entendeu? Você pode sim ajudar outras pessoas e Deus vê a intenção do seu coração, mas o jejum verdadeiro é esse, ficar sem comer. Porém, não adianta ficar só sem comer, você tem que se consagrar, você tem que ajudar pessoas, você tem que fazer o bem. E então você tem que ter o propósito, a intenção correta no seu coração. Amém? Então, eu vou falar agora para vocês o terceiro motivo que eu vejo muito e muita gente perde a bênção por causa disso. Se você tem feito jejum, deixa aqui nos comentários, escreva qual é a sua dificuldade, depois eu vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês, tá certo?
Irmãos, terceiro erro que eu percebo claramente é quando a pessoa fica pensando em comida. Eu sei que isso acontece muito quando você está no começo, não se acostumou muito a fazer jejum, você fica pensando o tempo todo, né? Na picanha, pensando em comer uma sobremesa, pensando no almoço, né? Na hora que chegar o almoço. E aí é impressionante, né, irmãos? Quando a gente começa a fazer um jejum, a nossa mãe vai lá, faz um bolo delicioso com calda de chocolate. Ó, você quer me agradar? É só você fazer para mim um bolo de cenoura com calda de chocolate. Eu amo. E aí o que acontece? Você fica assim, com aquela tentação imensa, né? Você fica só pensando naquilo. Por fim, você já não orou, você não leu a Bíblia, você não se consagrou. Então, o jejum vai perdendo o seu valor quando você fica só pensando na comida. Eu sei que às vezes, você que não está acostumado a fazer um jejum mais longo, é normal você ficar pensando em comida, né? Eu me lembro quando eu fiz um jejum de 3 dias. Irmãos, eu pensava muito em comida. Quando foi chegando o 3º dia, eu não estava acostumado. Foi a primeira vez que eu fiz, sabe? E aí é normal a gente ficar dessa maneira. Mas eu te aconselho o seguinte: peça a Deus força em oração. Peça para Deus, como diz a Bíblia, né? Leve cativo os seus pensamentos a Jesus. Pega os seus pensamentos e apresente em oração, e Deus vai tirar o seu foco da comida, tá certo? O apóstolo Paulo disse assim: olha, irmãos, nós que agora pertencemos ao reino de Deus, devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então o propósito do jejum é justamente esse: tirar o seu foco das coisas terrenas e colocar o seu foco nas coisas do alto. Amém? E como eu disse, o jejum não vai mudar a Deus, o jejum vai mudar você. Ele vai te tornar mais focado. Por mais que você fique, se sinta abatido. Há um tempo atrás eu fiz um jejum de 7 dias e só tomando água, tomando líquido. Tomei muita água de coco. À noite eu tomava uma sopa, só o caldo da sopa, porque a intenção também, irmãos, não é a gente ficar assim sofrendo, como se a gente estivesse morrendo. Não. Deus, ele prefere a obediência do que o sacrifício, é o que diz a Bíblia. Então, eu entendi que o jejum eu podia tomar um caldo de sopa, por exemplo. Deixa eu dizer uma coisa: você dita as suas regras, amém? Deus vê a intenção do seu coração. Aqui, tem uma irmã perguntando: olha, pastor, o que eu tenho que consumir durante o jejum? Irmãos, o foco do jejum é você tirar o alimento, se abster do alimento, entendeu? Mas você pode, se você estiver ficando muito fraco, você pode sim tomar um caldo de sopa, você pode também tomar água. Aliás, recomenda-se, né, tomar muita água de coco, tomar muita água, não deixe de tomar água, tá certo? Mas Deus vê a intenção do seu coração e é isso o que conta. E eu tive muita resposta depois de um jejum que eu fiz de 3 dias e o de 7 dias também. Então, faça com propósito, mas sempre lembrando do principal: a sua mente tem que estar voltada para Jesus. O Salmo de número 1 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, e tudo que ele fizer vai prosperar. Então, se você é aquela pessoa que sabe muito bem como ficar pensando nos problemas, você fica matutando aquilo na sua mente o tempo todo, eu te aconselho, comece a pensar agora na Bíblia, nas promessas do Senhor, naquilo que a Bíblia diz, e com certeza você vai ser bem-aventurado. Amém? Eu falo isso, irmãos, porque Satanás ele quer que a gente desperdice o jejum. O diabo ele quer que a gente comece o jejum e a gente em algum momento fraqueje e queira cancelar o jejum. Eu sei que talvez já aconteceu com você. Você vai lá sem querer, você coloca uma comida na boca. E aí a pessoa, ela começou o jejum e ela já quer encerrar ali. Deus, eu não vou continuar mais porque eu errei, eu falhei, me perdoe. Não, irmãos, não para o jejum não. Simplesmente peça perdão a Deus e bola para frente. Amém? Deus vê a intenção do seu coração. Eu volto a frisar isso. Glória a Deus. Irmãos, a quarta coisa que eu percebo que prejudica muito o jejum é quando você fica olhando para o relógio. Sabe quando você pensa assim, nossa, por que eu fui fazer um jejum tão longo? Eu fiz um jejum agora para entregar amanhã na hora do almoço. E aí você fica olhando para o relógio. Nossa, não vejo a hora de acabar esse jejum. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, Deus não quer que você fique dessa maneira. Deixa a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Amém?
Tem pessoa que entrega o jejum, já fica contando as horas para acabar. Então é melhor nem fazer jejum, não está valendo de nada, né? Você fica ali só focado nisso, doido para acabar. Então tome cuidado com duas coisas. Primeiro, com ansiedade. Eu não creio, eu ouvi isso e realmente faz sentido. Deus não trabalha em coração ansioso. Enquanto você está ansioso ali com algo, você está bloqueando Deus de agir na sua vida. Então, peça para Deus tirar essa ansiedade do seu coração. E segundo, tome cuidado com a reclamação. Irmãos, é muito comum quando a gente está fazendo jejum, a gente começa a ficar mais pessimista, né? A gente fica mais assim, negativo. Por quê? O seu corpo está fraco. A sua carne está enfraquecendo, você está fortalecendo o espírito. Então não faz sentido você apenas enfraquecer sua carne. Você tem que fortalecer o seu espírito. Então não adianta nada você ficar lá pensando, eu não vou aguentar esse jejum, meu estômago está doendo, eu estou com muita fome, falta quantas horas? E você fica lá contando as horas para acabar o jejum. Tire o foco das coisas passageiras, tá bom? Não olhe as circunstâncias, não fique olhando as circunstâncias, mas olhe para o Senhor Jesus, Ele vai te fortalecer. Não fique pensando, nossa, falta 2 dias para eu entregar esse jejum. E aí você até se culpa, né? Por que eu fui fazer um jejum tão longo? Não, meu irmão, você já fez, agora olha para frente, Deus vai te capacitar, amém? Glória a Deus. E vamos lá, enquanto isso eu vou lendo aqui alguns comentários e eu vou falar agora, para mim, é um dos mais importantes. Isso aqui que eu vou te passar aqui agora prejudica muito, irmãos, prejudica demais o jejum que as pessoas fazem, que é o seguinte, eu já vou falar, posso falar? Glória a Deus. A Marília falou assim, Juninho, me chamou de Juninho, pode chamar, viu, gente? Ela falou, Juninho, você me ajuda muito na caminhada com Deus. Que bom, fico feliz e que bom que vocês têm orado comigo todo dia, irmãos. 5 horas da manhã, 6 horas da noite. Vocês não sabem o quanto isso me fortalece. Então não deixe de fazer essas orações junto comigo no YouTube. E glória a Deus. Vamos lá. A quinta coisa, irmãos, prejudica demais. É quando você não controla as suas emoções. Guarde isso que eu vou te falar. O diabo, ele sabe do poder do jejum. Ele sabe que você está mais fraco na carne. Ele sabe que você está mais sensível. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar a sua paz. É impressionante o quanto o diabo tenta atrapalhar as nossas emoções. Porque você fica mais irritado. Qualquer coisinha tira a sua paciência, porque você está fraco na carne. É por isso que o jejum é bom você ficar mais isolado um pouco. Você se guardar um pouco, sabe? Porque o diabo pode usar as pessoas para tirar a sua paz. O diabo pode usar alguém para te desestabilizar. E aí, nesse momento, você pode xingar uma pessoa, você pode brigar com essa pessoa, você pode entrar numa discussão. E aí, o que acontece? Você acaba perdendo a sua bênção. Então, se você já caiu nesse erro, peça perdão a Deus, peça perdão e Deus vai te perdoar. Mas vigie, tá bom? Vigilância dupla. Vigie constantemente, porque é nessa hora que a gente fica mais sensível. E aí a gente vai convivendo com pessoas. Irmãos, uma vez eu caí no erro, porque eu fui fazer um jejum e tive que trabalhar. E aí no trabalho eu tive que atender cliente, tive que conversar com outras pessoas. Por fim eu já estava totalmente desestabilizado. Eu achava que o meu jejum já não estava valendo mais. Então, eu vou te dar uma dica muito importante. Em vez de fazer o jejum muito prolongado, faça um jejum mais curto. Faça um jejum de meio período, se for preciso. Jejum de 1 dia no máximo, porque o que vai contar é a intensidade do seu jejum. Tem pessoas que às vezes não têm muito tempo, trabalham em 2 empregos, tem que cuidar da casa. Faça um jejum de 1 hora, por exemplo. Separe essa 1 hora. Essa hora eu não vou ficar mexendo no celular, eu vou ler a Bíblia. Se você estiver lendo a Bíblia no seu celular, vigilância dobrada, tá bom? Então você vai lendo, concentrado. Irmãos, Deus vai ver a intensidade do seu coração. Glória a Deus. Então, olha lá, a Gorete está falando, pastor, quando eu estou jejuando, eu sou mais tentada, é muita distração para me tirar do jejum. E o Wallace perguntando, pastor, vale um jejum de 6 horas? É claro, meu irmão. Vai fazendo gradativo, você vai crescendo, tá bom? É assim como o exercício físico, assim também são os exercícios espirituais. Não quero começar tudo de uma vez, você vai sofrer muito, vai ser muito tenso. A vontade de Deus é que também haja um prazer, que você esteja
tendo prazer nas coisas do alto. E uma coisa muito importante, a Bíblia diz no Salmo 37, se eu não me engano, versículo 5, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Em outra versão diz que o seu prazer esteja no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que ficam buscando só as bênçãos, só aquilo que as mãos de Deus podem oferecer. Elas não estão interessadas no coração do Pai. Não querem agradar ao Pai. E aí o que acontece? O relacionamento delas com Deus é um relacionamento frio. Entendeu? Não tem aquele amor por Deus. Quando eu jejuo, eu sempre penso assim, eu vou buscar o abençoador. E Ele vai derramar bênçãos na minha vida. Eu quero o coração de Deus, eu quero me aproximar do Senhor. E aí, consequentemente, Ele vai conceder os desejos do seu coração, tá bom? Então, que você tenha o foco certo e eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Estou tão feliz aqui, estou lendo cada comentário. Muitas pessoas se aproximando de Deus através das mensagens. A moça falou aqui, pastor, minha casa inteira te segue. A gente ouve as suas orações todo dia. Glória a Deus. E aí, teve uma pessoa que falou aqui, pastor, se eu tomar remédio, isso vai quebrar o meu jejum? Meu irmão, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso não vai te atrapalhar em nada. Ah, pastor, se eu chupar uma bala, se eu chupar um chiclete, eu sei que pode parecer uma pergunta boba, né? Mas não é isso que vai quebrar o seu jejum. No entanto, eu quero te dizer uma coisa. Tudo aquilo que vai te saciando pode perder no valor, você concorda? De repente você vai chupando um chiclete, chupa um chiclete atrás do outro, aquilo te traz uma saciedade, sendo que o foco é você enfraquecer a sua carne. Outra pessoa perguntou, pastor, eu posso tomar um caldo de feijão? Meu irmão, pensa comigo, você vai fazer um jejum, um exemplo, de 6 horas, de 10 horas. Aí você vai lá, você tomou um caldo de feijão, não deu nem tempo da sua carne ser enfraquecida, entendeu? Então, se você for fazer um jejum prolongado, vamos supor um jejum de 3 dias, 7 dias, eu não vejo que é errado você tomar um caldo para te fortalecer. Mas enquanto você puder aguentar o jejum, aguente, Deus vai te honrar, amém? Isso vai fortalecer o seu espírito e vai enfraquecer a sua carne. Glória a Deus. Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no final um vídeo sobre o jejum que eu gravei, poderoso, trazendo os detalhes mais assim, específicos a respeito do jejum, tá bom? Glória a Deus, um abraço, fica com Deus, me espere no próximo vídeo. Todo dia eu quero trazer uma mensagem para te fortalecer. Deus abençoe, irmãos.